Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Meu nome é Alexandre Amorim e vou falar um pouco hoje com vocês aqui sobre análise de dados espaciais de uma forma geral, tá? A gente vai falar aqui falar um pouco sobre minha história, né? Minha história trabalhando com a parte de análise de dados espaciais, ver um panorama aí do que aconteceu em 2024, o que que a gente está esperando aí para ver 2025 e como que isso pode ajudar na carreira de vocês. Se vocês ainda não me conhecem, eu vou contar um pouco aqui da minha história, que a minha história tem muito a ver com essa parte dessa minha trajetória aqui trabalhando com sistema de banco de dados espaciais, mas de uma forma geral de análise de dados espaciais. Então, primeiro, pergunto, quem é você? Você é um recém-formado em geografia, geologia, algum tipo de engenharia relacionada à parte de meio ambiente, agronomia, e tem interesse de trabalhar com ciência de dados geoespaciais? Você é especialista em geoprocessamento, habituado com as ferramentas tradicionais de um sistema de informação geográfica, mas quer saber um pouco mais sobre outras tecnologias como o sistema de banco de dados espacial? Você é administrador de dados ou engenheiro de dados que tem interesse no componente espacial de um sistema de banco de dados espacial? Então, você está lá acostumado a trabalhar com seus dados não espaciais, agora cada vez mais o componente espacial é importante. Então, você está interessado nessa componente espacial de um banco de dados? Ou você é um cientista de dados que quer agregar a componente geoespacial em suas análises, simplesmente, porque você já trabalha já com dados não espaciais há muito tempo, então vamos agregar aqui uma informação, a componente espacial às suas análises. Eu perguntei quem é você e eu pergunto agora, né? Eu falo agora quem sou eu. Eu sou Alexandre Amorim, eu sou especialista em geoprocessamento pela Agência Nacional de Águas, eu sou formado em geologia, eu tenho mestrado e doutorado na área de geociências aplicado a geoprocessamento, vamos dizer assim, tá? E eu sou professor do programa de pós-graduação do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília desde 2015. E qual que é o futuro da análise de dados espacial? Então, a minha formação clássica, é aquela formação que eu trabalho com sistema de informação geográfico. No caso, hoje eu trabalho muito com sistemas livres, como o QGIS, por exemplo, mas eu trabalhei durante muito tempo com o ArcGIS, com o ArcMap, o ArcGIS Pro, enfim, já trabalhei com todas essas ferramentas proprietárias ou soluções livres, mas quando a gente vai falar hoje em dia sobre análise de dados espacial, você tem um mundo agora, né? Você tem sistema de informação geográfica, você tem sistema de banco de dados, transacional, sistema de banco de dados analítico, eu vou falar para vocês daqui a pouco. Nós temos todas essas bibliotecas que foram desenvolvidas em Python, desenvolvidas em R, você tem várias bibliotecas que trabalham com dado raster, com dado vetorial, e a gente fica meio perdido aqui nesse mundo, né? Nessa salada, nesse universo aí com tantas tecnologias, do que está acontecendo. Então, eu gosto muito, eu tenho algumas ferramentas específicas que eu gosto muito de usar. Eu consigo, né, para trabalhar com elas, senão a gente acaba ficando maluco, pegando, né, trabalhando com tudo isso. Mas é uma forma minimalista da gente estar conseguindo pegar todos os dados, todas essas informações e a gente está conseguindo sistematizar e ser bem produtivo, né? E agora com o ChatGPT, com inteligência artificial generativa que está entrando cada vez mais aí no nosso cotidiano. Daqui a pouco a gente não vai nem se perguntar mais como é, a gente vai se perguntar, na verdade, a gente vai se perguntar como é que a gente conseguia viver sem a inteligência artificial generativa para nos ajudar nas nossas atividades, mas hoje está deixando simplesmente de estar usando o ChatGPT para responder e-mail, para preparar um projeto, alguma coisa assim, né, nesse sentido. Para a parte de análise de dados espaciais, já está já começando a já disponibilizar algumas ferramentas na parte de análise de dados em si e análise de dados espaciais, com certeza, e eu vou mostrar para vocês hoje um pouquinho do que está sendo feito nesse sentido. Então, primeiro vamos fazer algumas definições, né, para você que está chegando aqui, que você não sabe nada sobre geoprocessamento, mas ao mesmo tempo você que já trabalha já com geoprocessamento, nós vamos falar algumas coisinhas que essa apresentação aqui é para diversos públicos, né? Primeiro vamos homogeneizar os dados. Então, nós temos o sistema de informação geográfica e nós temos a ciência de dados espaciais. O sistema de informação geográfica, ele permite o acesso à manipulação de dados espaciais por meio de sistema como desktop softwares, como sites ou bancos de dados espaciais. Você tem hoje o SIG, que é mais utilizado, é o QGIS, e você tem o uso proprietário, é o ArcMap e o ArcGIS, que é muito difundido também. E o que é a ciência de dados espaciais? Ela utiliza tecnologias de código aberto em nuvem, onde são realizadas análises estatísticas e modelagens avançadas de dados espaciais por meio da inteligência artificial ou aprendizagem de máquina, machine learning. Então, na hora que a gente for ver aqui essa parte de geoprocessamento, a parte de ciência de dados,
intersecção desses dois é a ciência de dados espaciais. Então, aqui é uma contextualização aqui do que a gente tem no mundo, né, de pessoas que estão relacionadas nessa área. Então, nós temos 200 mil profissionais de geoprocessamento, aproximadamente. Esse é um trabalho que a Carto é uma empresa muito interessante. Ela trabalha muito com essa parte de análise, principalmente da ciência de dados espaciais. E ela todo ano ela solta um relatório de qual que é o estado da arte da ciência de dados espaciais. A recomendo fortemente. Que vocês dêem uma olhada, porque é muito interessante todos os relatórios que eles colocam. E aí tem uma das informações que eles soltam aqui para a gente ter uma noção. Nós temos no mundo aí aproximadamente 200 mil profissionais de processamento, mas nós temos aí estimativas de 40 milhões de analistas de dados. 1 milhão de cientistas de dados e 20 milhões de desenvolvedores, os devs, os coders, né? Mas quando a gente fala de análise de dados espacial, eu vou mostrar que essa figura é muito interessante, porque ela sintetiza muito todo esse universo, tá? E são os tipos de análise de dados espaciais, mas é o tipo de análise de dados. Análise de dados de uma forma geral. Então, quando a gente for falar de análise de dados, a gente divide ela quatro, nesses quatro tipos, tá? E o valor dele, à medida que a gente vai indo do descritivo para o prescritivo, o valor dele aumenta, mas a complexidade dele também vai aumentar, tá? O que que é o valor? É o valor que você está agregando valor na sua análise dos seus dados, e nesse caso aqui, na análise de dados espaciais. O geoprocessamento tradicional moderno, que é feito com sistema de informação geográfica, ele fica muito ali, um pouco, né, fica completamente inserido ali na parte do descritivo e um pouquinho na parte de análise diagnóstica, tá? E quando você pega o geoprocessamento moderno, que é o Spatial Analytics, por exemplo, você já vai com a parte mais complexa, então você vai entrando em outras searas, né? Que é a parte de análise diagnóstica, preditiva e prescritiva. Na parte descritiva, está relacionada com o passado. É o que aconteceu. Então, você vai trabalhar com estatística descritiva, você vai ver todos os seus dados, né, vai ser a sua tabela, você vai ter seus atributos, suas colunas, e você vai extrair todas as informações dela ali para você saber como que é a característica do seu dado. Se o seu dado é numérico, obviamente, a gente vai botar essa parte, essas informações estatísticas. Se ele não é numérico, mas você vai trazer outras partes estatísticas também, de como que está distribuído essa distribuição desses valores ao longo desses atributos, vamos dizer assim. Então, a gente trabalha com a parte de análise exploratória dos dados também e análise ad hoc, ou seja, você vai olhar especificamente para os atributos, para as informações dos seus dados, para você entender o que está acontecendo com os seus dados. Então, essa é a primeira parte que a gente parte para fazer a análise de dados, tá? É a parte descritiva. E depois a gente entra na diagnóstica, né, que é do passado também, perguntando o que causou. E a gente utiliza análise exploratória de dados. Então, eu vou pegar os meus dados, eu vou gerar uma série de gráficos, eu vou ver como é que está a frequência desses dados, eles estão disponibilizados. Eu vou fazer a parte da análise estatísticas, das estatísticas básicas que a gente conhece, de média, mediana, moda, desvio padrão, quartil, enfim, todas essas análises que a gente faz. Só que a gente faz algumas investigações para, né, para tentar identificar e fazer algumas descobertas trabalhando com esses dados, tá? Então, essa é a parte da diagnóstico, mas como você pode ver aí no geoprocessamento tradicional, a gente consegue pegar um pouquinho dele, porque muitos desses softwares eles não são específicos para fazer essa parte de análise exploratória de dados, eles estão quebrando o galho, enquanto que você vai utilizar outras ferramentas específicas, estatísticas, para você conseguir fazer todos esses gráficos, de você fazer análise estatística. Então, tudo isso é olhando para o passado. Aí começa a pauleira, né? Porque aí você começa a trabalhar com a parte de uma maior complexidade na sua análise de dados, é a parte preditiva, então, tá relacionada a futuro, o que que acontecerá. Então, com isso, eu trabalho com modelagem estatística e preditiva ou com machine learning. Então, simplesmente você vai começar a fazer a modelagem de tal forma que os dados vão te dizer o que que vai acontecer. Por isso que é a modelagem guiada pelos dados. Aí você vem e ela vai aprender com esses dados. Por isso que a máquina vai estar aprendendo e vai estar vendo esses dados, e vai identificar um padrão e ele vai fornecer para você. Então, você vai entender e vai começar a aplicar e ver o que que você pode fazer no futuro para você fazer uma previsão, uma análise preditiva do que vai acontecer no futuro com os seus dados. E claro que isso, colocando a componente espacial, é uma coisa que vai muito além.
E nós temos a última etapa, que é a etapa onde você vai ter maior complexidade, maior valor agregado à sua análise de dados, que é a parte prescritiva, que é como eu faço acontecer. Então, você vai utilizar, você vai trabalhar com testes aleatórios, você vai fazer a otimização dos dados, vai utilizar a machine learning para isso, e você vai começar a fazer alguns testes, inserir algumas variáveis e ver como é que vai ter esse comportamento. Então, é a parte prescritiva. Então, você, espacialmente, você vai fazer uma simulação seguinte, porque a parte preditiva vai te falar como você tem unidades espaciais, unidades locais. Você tem comércios específicos da sua rede, qualquer que você tenha, espacial. Você extrai delas informações socioeconômicas e tudo relacionado a cada uma daquelas suas unidades, de venda. E a partir disso você consegue entender, você consegue prever o que vai acontecer no futuro. Só que aí você parte na parte prescritiva, fazer a modelagem daquilo ali. É o quê? Pô, já que eu tenho toda essa modelagem aqui, eu estou entendendo um pouco, já entendi quais que são as influências que tem de cada um, então seria interessante, então, o modelo está me indicando que eu vou ter um melhor ponto para inserir o meu negócio aqui, mas ao mesmo tempo você começa a fazer simulações, você coloca algumas unidades para você tentar fazer uma estimativa de quanto que aquela tua unidade começar a vender ali e com base nas informações que você tem lá da sua área, como é que você pode fazer estimativa de vendas, por exemplo. Então, por isso que vem essa parte prescritiva. Então, passamos pela parte descritiva, né, análise descritiva, análise diagnóstica, preditiva e prescritiva. É isso. É isso. Análise de dados que a gente tem é essa caixinha aqui e tá tudo aqui. Tudo que você tem que aprender, depois você vai fazer um curso de análise de dados, você vai investir, então você vai investir e vai aprender o quê? Uma técnica específica para você fazer, entender um modelo preditivo, um modelo prescritivo e por aí vai. E o futuro da ciência de dados espaciais, eu vou falar aqui para vocês, a gente tem duas características. Uma é para dados rasters, que são dados de imagem de satélite, por exemplo, então de precipitação ou qualquer outro tipo de dado, tá? Mas hoje nós temos ferramentas em biblioteca específica de Python, nós temos o Google Earth Engine, o equivalente dele da solução da Microsoft, chama Microsoft Planetary Computer, tá? E na nossa solução Brazuca, que é o BDC, que é esse último do lado direito aí. Que é o Brasil Data Cube, que é um cubo de dados, tudo que a gente está falando. Está falando Google Earth Engine, Microsoft Planetary Computer, está falando também do Brasil Data Cube, nós estamos falando de cubo de dados na onde você tem a característica dele de estar trabalhando com esses dados em nuvem, então o processamento dele é cabuloso em nuvem, com vários cores e tudo, te dá uma resposta rápida, e vocês trabalham com um grande volume de dados, isso está tudo disponível. Para pesquisa, ele é gratuito, tá? Mas eu estou falando aqui para vocês disso, por quê? Porque eu estou falando que essa parte do futuro, né, o futuro da ciência de dados espacial, que a gente vai ver dos formatos também, que eu vou falar um pouco, mas as plataformas que a gente tem para trabalhar com dado raster é isso. Mas ao longo aqui da nossa discussão, a gente vai estar falando muito no nosso dado espacial, da representação do nosso dado, mas do dado vetorial. Então, nesse sentido, qual que é o futuro da ciência de dados, né? Nós temos a indexação espacial é diferente do sistema de indexação espacial. Mas por que que é diferente? Por que que ele é diferente? Porque a indexação espacial, quando a gente trabalha com a indexação espacial, nós temos ali o nosso objeto, nós delimitamos ali os boundary boxes, os limites, né, norte, sul, leste, oeste, tudo, para você conseguir ter acesso a essa informação mais rápido, tá? E é um índice, quando você tem um livro, você vai pegar para assim, quero saber o capítulo 2. Você pega lá o capítulo 2, você vai ver qual página que está no capítulo 2 e você vai direto, vai direto na sua página. Rapidamente você consegue acessar aquela informação no capítulo 2. Então, dentro de banco de dados, a gente tem a indexação tradicional para você conseguir acessar seus dados de forma mais rápida. E para banco de dados espacial, nós temos a indexação espacial. Só que ela é diferente do sistema de indexação espacial. A gente tem alguns tipos de sistema de indexação espacial hoje no mercado, que é o H3, que foi desenvolvida pela Uber, sim. Por incrível que pareça, a Uber precisava de uma solução do sistema de indexação espacial para saber passageiro e o motorista, qual que é o menor caminho entre os dois, ou do destino de origem e do destino final, e ele desenvolveu o H3. A Google desenvolveu o S2 Geometry e a gente tem o GeoHash também, mas ambos são sistemas de indexação espacial
Então, se você está tendo problema aí com os seus dados, de você conseguir fazer processamento do grande volume de dados, tá demorando para processar, aconselho fortemente você usar o sistema de indexação espacial, o H3, por exemplo, que eu utilizo, e você tem isso disponibilizado em várias bibliotecas. Você tem aí biblioteca de Python disponibilizado o H3, você tem isso disponibilizado também em PostGIS. Eu gosto muito de trabalhar com PostGIS por motivos óbvios, mas é coisinha linda e Deus. E aqui está um exemplo daqui de como que você pode estar trabalhando e disponibilizando esses dados de forma rápida e você também te permite uma visualização mais interessante. Nesse caso aqui, cada um desses hexágonos que nós estamos vendo está num nível no H3 e quanto mais escuro ele está, maior é o número de homicídios que você tem pontos de homicídio aqui na região ali de Nova York, tá? E você vê que a forma como está sendo representada é uma forma homogênea que nós temos desses hexágonos, tá? E como vocês podem ver, por baixo dele, nós temos os setores censitários lá de Nova York, onde está separado mais ou menos por quadras. E você for representar isso daí, não vai ficar uma coisa muito legal, porque os seus polígonos eles são meio que irregulares. Então, quando você usa um sistema de indexação do H3, por exemplo, você pode começar a apresentar essas informações de uma forma mais homogênea. Então, futuro da ciência de dados, eu gosto muito de trabalhar com os sistemas de indexação espacial. Uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de sistema de banco de dados são essas grandes diferenças que nós temos de dois sistemas de banco de dados diferentes. Gente, eu estou falando aqui de sistema de banco de dados, mas eu estou falando, nesse caso aqui, da mesma coisa do sistema de banco de dados espacial, que é o quê? Que é o transacional e o analítico, o LTP e o OLAP. E isso é importante por quê? Porque as primeiras soluções que estão sendo disponibilizadas agora, eu vou falar para vocês, é de sistema de banco de dados espaciais analítico. Analítico é o sistema de banco de dados, não são os dados, é o sistema, tá? E estão começando a surgir agora as primeiras soluções, principalmente livre, para fazer análise de dados, especificamente análise de dados dentro do banco de dados. Ah, professor, mas eu já fazia análise de dados lá dentro do banco de dados. Sim, eu também faço isso há muitos anos já também, mas esse banco de dados, ele é transacional. Ele é feito para você trabalhar com a parte transacional, de você estar inserindo as informações e estar apagando, estar atualizando o seu banco de dados. Para quebrar o galho, a gente trabalhava fazendo algumas análises, mas estão surgindo agora novos bancos de dados que são especificamente analíticos para fazer isso. Então, LTP e OLAP. Quando eu estou falando LTP é transacional, OLAP eu estou falando de análise. São duas abordagens diferentes para processar os seus dados. O LTP, o transacional, ou processamento de transações online, é usado para gerenciar transações de rotina em tempo real. O LTP é projetado para lidar com grandes volumes de transações de maneira rápida, eficiente, com baixa latência e alta disponibilidade. E, por outro lado, o OLAP, o analítico, o processamento analítico online, é usado para analisar grandes conjuntos de dados históricos. E o OLAP é projetado para lidar com grandes volumes de dados de maneira eficiente, mas com latência mais alta que o LTP. E eu vou te explicar por quê, por causa disso daqui, ó. O banco de dados OLTP transacional tem a ver com a forma da estrutura de como que os dados estão armazenados dentro do seu computador. Então, ele é role-based, ou seja, ele é baseado no registro na sua linha. Por quê? Porque quando você está, por exemplo, você está lá, seu banco de dados, normalmente você está inserindo informações dentro dele, por meio de um formulário, por meio, né, de qualquer coisa, você está inserindo esses dados ao longo de linhas, não é verdade? Você preenche lá o formulário, na hora que você está jogando lá, ele preenche essa informação em formato de linhas, né? Só que quando você trabalha no modelo colunar, né? Quando a gente vai fazer análise de dados, eu quero saber na minha coluna azul, na meu string ali onde eu tenho azul ali, eu quero, ou então não, vou no meu inteiro, vou na minha coluna ali de dados inteiro, eu quero saber qual que é o máximo maior valor. Não se engane. Esse primeiro aí, que é o role-based, que é o transacional, ele vai ler dado por dado, ele vai ler A1 2020, B2 2020, C3 2020. Ele vai ler esses caras. E no 1, no 2, no 3 ele vai falar qual que é o maior dado, ele vai lá com o 3, ele gasta tempo fazendo isso daí, que é o scan set. Ele vai ler dado por dado. Então ele perde muito tempo fazendo esse tipo de análise de dados. Então, para você inserir o dado, ele é muito bom, porque você vai inserir na linha todos os atributos que você quer colocar ali de seus valores nos seus atributos. Mas quando você vai fazer a sua análise de dados, a forma como os dados estão organizados no formato colunar vai ficar muito mais rápido para você conseguir analisar seus dados. Então, por exemplo,
ele vai pular direto ali, ele vai direto ali para o 1, 2, 3 e vai falar, vai fazer 1, 2, 3, ele vai ver qual que é o maior valor que tem, esse é o 3, ele vai buscar essa informação. Então ele é muito mais rápido, ele é feito para você analisar seus dados. Porém, por outro lado, todavia, se você for inserir um dado ou for atualizar um dado dentro dessa estrutura colunar, ele vai demorar uma eternidade, porque ele não é feito para isso. Ele não é transacional. Então, quando você vai trabalhar com o banco de dados analítico, normalmente o seu dado já está pronto, já está consistido, está direitinho, você vai simplesmente vai fazer a análise dos dados. E isso vai acabar resolvendo todos os problemas que você tem que fazer. Aí depois a pessoa fica reclamando, mas meu volume de dados está muito grande, eu vou fazer as análises, aí o cara está atualizando, está fazendo análise ao mesmo tempo que atualiza a própria tabela, e por causa disso, a tabela você tem que reindexar tudo de novo, aí vira aquela quizumba, e o que acontece? Vai ficar muito lento, porque ele não é feito para análise de dados transacional. Mas ele quer bugar, mas ele não é feito para isso e estão surgindo novas ferramentas que são feitas exatamente para isso. E nesse sentido, você tem uma parte Parquet, que é um formato de arquivo de dados de código aberto orientado a colunas, projetado para armazenamento e recuperação eficiente de dados. Ele fornece esquemas eficientes de compactação e codificação de dados com desempenho aprimorado para lidar com os dados complexos. Então, tem um Parquet. Eu vou falar do Parquet? Então, é bom que você saiba do Parquet. Se você está trabalhando com seus dados, está tendo problema lá com a arquitetura, né, com o seu dado qualquer que você tá consumindo, está buscando essa informação, o formato Parquet ele é feito para isso. Por quê? A estrutura dele é colunar, ele trabalha com chunks de dados, você tem grandes conjuntos de dados, e esses dados já são pré-processados. Então, nesses chunks, esses conjuntos de dados, de grandes blocos de dados, de um determinado atributo, ele já calculou o valor máximo, o mínimo e o médio, então ele já deixa meio que pré-organizado esses dados para você ficar mais rápido ainda para você consumir esses dados e informações. Então, o que eu estou falando aqui para você é o seguinte, é que tudo tem a ver com o hardware, o software e o tipo de dado que você está trabalhando. Então, a gente não resolve nossos problemas de performance de análise de dados, vamos dizer assim, simplesmente olhando para o hardware, ou simplesmente olhando para o software, ou simplesmente olhando pelos dados. Tem que fazer uma coisa conjugada de todos ao mesmo tempo. E o que tem a ver com a parte de dados para a gente, dados espaciais, é o GeoParquet. Então foi criado o GeoParquet é o parquet com dados espaciais. E quem que está envolvido com parquet? Então, olha aí, grandes empresas, principalmente de data warehouse, que trabalham com análise de dados. Data warehouse, o que é isso? Então, se você for ver um Databricks, o Amazon Redshift, o Snowflake, por exemplo, ou um Google BigQuery, por exemplo, o que acontece? Isso daí são formatos, são bancos de dados específicos para análise de dados, que a gente chama de data warehouse. Eles estão na nuvem normalmente, eles trabalham com a parte de cloud computing, porque tem duas coisas quando a gente fala de nuvem. Nós temos o cloud storage, ou seja, os nossos dados estão armazenados na nuvem. Nós temos o cloud computing, ou seja, está utilizando os farm computers, que são aquelas fazendas com milhões, bilhões de computadores que estão fazendo processamento em paralelo para conseguir fazer mais rápido o seu processamento. Só que, obviamente, o formato do dado com que eles trabalham nesses data warehouse é no formato o quê? Colunar. Por que que é formato colunar? Por causa da performance que você vai ter trabalhando com esses dados. Então, olha aí. Então, grandes empresas que trabalham com essa parte de análise de dados, os analytics, eles trabalham está envolvido na criação do GeoParquet. Outro dado que é muito interessante também é o COG. Já ouviu falar do COG? Você é especialista de geoprocessamento, velho pai igual a mim, que já trabalha com GeoTIFF há muitos anos. O COG é o Computer Cloud Optimizer GeoTIFF, ou seja, o GeoTIFF otimizado para nuvem. Assim como o Parquet ou o GeoParquet, uma coisa que é interessante também citar é que como são arquivos que, além de você conseguir fazer análise colunar dos dados, ele é próprio para a internet, é próprio para a nuvem. O que que isso quer dizer? Quer dizer que na hora que eu estou lá trabalhando no meu código lá em Python, ou mesmo eu estou lá no meu DuckDB, que eu vou acessar o meu banco de dados, ou mesmo eu consigo fazer isso via PostgreSQL, fazendo um salamoleco lá, em vez de eu, na hora de ler meu dado, eu ter que ler o meu dado inteiro da minha tabela, do meu arquivo, porque eu seleciono um filtro qualquer, um filtro espacial, um filtro qualquer coisa, para você simplesmente pegar aquelas linhas que eu tenho interesse e eu busco para o meu dado, para processar meu dado, ele vai embora. Ou seja,
Esses cloud computing, como é que a gente fala assim? Porque a gente tem os arquivos de sistema, os system files, e nós temos os cloud files, cloud files, né? Que são os arquivos de sistema e os arquivos de nuvem. Eles são próprios para quê? Para você não ter que baixar os seus dados de uma vez só. Você simplesmente está lá com o endereço, você vai lá, aplica um filtro, você pega só aquele dado que te interessa para você fazer esse processamento. Então, essa é a característica que eu tenho desses arquivos que são otimizados para a nuvem, para a internet. Então, o Parquet é um, o GeoParquet, obviamente, é outro, né? E o COG. O COG é isso. Então, você tem um modelo digital de elevação da América do Sul inteira, mas você quer saber só ali do Distrito Federal, ou de um estado específico, de uma área, uma bacia de uma área bem específica. Você simplesmente dá suas coordenadas, X, Y, Z, que você vai ter seu quadradinho, você vai lá e vai buscar essa informação. Que é isso, que são os Cloud Native File Systems, né? Eu falei Cloud File, né? Mas na realidade é o System Files, né, e o Cloud Native System Files. Então, nós temos o Parquet, o COG e temos também uma padronização que se chama Stack. E o que está quebrando a internet, né? Quebrando a internet, né? Que está quebrando tudo essa parte de análise de dados é o DuckDB. Se você já não ouviu falar do DuckDB, é interessante correr atrás para conhecer um pouco mais. Ele é um banco de dados analítico, é um sistema de banco de dados analítico. E, claro, ele tem suporte à extensão espacial, então é um sistema de banco de dados espaciais analítico. Mas ele diferentemente de um PostgreSQL ou de um Microsoft SQL Server ou de um Oracle da vida, é que ele não tem aquela plataforma cliente-servidor. Ele simplesmente ele está na linha do MySQL ou do SQLite. Ele é embedded. O que que é isso? Simplesmente você tem um arquivo, é um arquivo de sistema, e lá está o seu banco de dados com tudo que você precisa estar ali dentro. Tá? Então, qual que é a característica do DuckDB? Ele é free open source. Ah, tá. A diferença do MySQL e do outro, né, do SQLite, que tem a versão dele espacial que é o Specialite, e o GeoPackage é baseado no Specialite, né? Eles são arquivos, vamos dizer assim. A grande diferença deles é que esses outros dois que eu falei, eles são transacionais, ele tem aquela estrutura linear, né, de armazenamento dos dados por linha, enquanto que o DuckDB, o armazenamento dele que ele tem é por meio de colunas. E se a gente for fazer uma análise de dados aí, já tem, sei lá, se trabalham com milhões de dados, consultas que no PostGIS espaciais, né? Já vi isso. Consultas nos espaciais no PostGIS que leva 1 minuto e meio, no DuckDB ele leva milissegundos. Porém, todavia, tá começando. Essa parte espacial do DuckDB está indo devagarzinho, direitinho. Eles criaram a extensão espacial, eles estão aumentando as funcionalidades do SQL espacial para ele. Porém, ele não tem bibliotecas para conversão de sistemas de coordenadas, por exemplo. Isso é, cara, como assim? Mas pensando bem aqui, se a gente for pensar, quando você vai fazer a sua análise dos seus dados já estão consistentes, você não vai estar atualizando o sistema de projeção nem nada, você vai estar trabalhando sempre com o mesmo sistema. Eles devem ter colocado lá um roadmap lá para eles fazerem o desenvolvimento disso daí, e de alguma forma alguém falou que não. A gente já entendeu que os dados vão estar consistidos e tudo, a gente não precisa fazer transformação de sistema de coordenadas nem nada. Então, deixa mais para o final para a gente conseguir fazer isso daí. Vamos focar aqui nas funcionalidades espaciais. Então, há pouco tempo, eles criaram a indexação espacial, mas ela tem muitas limitações ainda do SQL espacial da DuckDB, tá? Tem muitas limitações, mas eles estão evoluindo muito rápido. O número de usuários está crescendo exponencialmente e eu manteria o olho nesse cara, que esse cara aí está prometendo revolucionar a análise de dados espaciais, tá? E junto aí com o futuro né? Falar um pouco aqui mais do futuro da ciência de dados espaciais. Todo mundo falando aí sobre a inteligência artificial generativa. Tudo agora é AI, tudo é inteligência artificial e todo mundo desesperado. Ai, meu Deus, como é que a gente vai trabalhar? Mas enfim, você tem os Large Language Models, você tem os chatbots, você tem os bancos de dados locais e a nuvem. Como que tudo isso está trabalhando, né? Tá funcionando. Eu vou dar um exemplo aqui para você de algumas coisas que eu já fiz, já trabalhando mão na massa. Essa daqui é uma solução, esse aqui é o Jupyter Notebook, solução assim, véia safada sem vergonha, gente. Foi bem. Parece que é complexo, mas na realidade foi até simples, vamos dizer assim, tá?
mas a gente fez uma integração aqui usando o PostGIS, o ChatGPT e o LangChain. O LangChain é uma biblioteca do Python, tá? Desenvolvida em Python, justamente para trabalhar com a inteligência artificial generativa, os chatbots da vida. E no caso específico aqui que eu estou usando o ChatGPT para fazer isso. Mas eu poderia estar usando o FaceHug, poderia estar fazendo alguns outros modelos open source que tem por aí, ou qualquer outro tipo aí para você colocar e botar para rodar. Mas basicamente é isso. Vou dar um exemplo aqui na prática aqui de como é que isso foi feito, o que está vindo por aí. Nós temos aqui o Jupyter Notebook, a gente instalou aqui, fez algumas instalações da biblioteca do LangChain e do OpenAI, por exemplo. E aqui eu vim importando aqui algumas bibliotecas que vêm dessas instalações que foram feitas, tá? E é claro que como eu na OpenAI eu tenho um código específico, eu tampei aqui para mostrar aqui para vocês, mas eu tenho meu código que eu consigo. Então eu pago lá R$ 100 por mês para ter acesso ao chat GPT. E lá dentro lá eu posso criar uma OpenAI API Key, ou seja, que a minha, a minha aplicação ela vai entrar em contato lá na minha API, lá do OpenAI, e ele vai fazer uma consultinha, vai fazer uma perguntinha lá para ele, vai processar e ele pega essa informação de volta. Mas é basicamente isso. Instalar o LangChain, instalar as bibliotecas do OpenAI, importar essas bibliotecas. Depois eu vou fazer a conexão com o meu banco de dados, no caso aqui é o Postgre, que eu estou conectando aqui no banco local, no meu banco de dados de Nova York, que eu tenho, que é dado no meu curso de sistema de banco de dados, tá? Enfim, ele faz lá toda a conexão lá com o banco, tudo direitinho, e qual tabela aqui vai usar como referência para fazer essa conexão. E depois eu venho com esse template. Eu rodo esse template contando para ele uma historinha de contexto. Eu vou fazer uma historinha de quem eu sou e uma contextualização. Então, basicamente, ele vai usar esse template para mandar lá para o chatbot, lá para o chat GPT, para conversar com ele. Aí ele vai gerar um processamento, uma linha de código, ele vai voltar para mim, eu vou conseguir integrar com isso e botar isso aqui para rodar lá no meu banco de dados. Então, eu uso isso daqui, eu estou falando que eu sou um analista de dados espaciais, eu trabalho com PostGIS, aí eu falo aqui qual é a minha tabela, qual que são algum nome de alguns atributos da minha tabela e tudo, e eu vou juntar com esse template que eu tenho aqui a minha pergunta, que eu faço a seguinte pergunta. No caso, eu estou lendo uma tabela que é das estações de metrô de Nova York, lá no meu banco de dados. E eu vou fazer pergunta para ele em português, ó. Dei as instruções, todo o template aqui em inglês, mas estou perguntando em português o seguinte, ó, quantas estações do metrô estão localizadas no raio de 1 quilômetro dessas coordenadas aqui? E ele vem aqui, processa e tenta processar aqui, ele dá um erro aqui que ele não achou no banco de dados, ele tenta alguma outra coisa, ele achou a tabela aqui, e ele vem e sugere para mim, ó, para eu saber o número de estações que está no raio de 1 quilômetro, eu vou usar essa consulta aqui. Então, ele vai selecionar a contagem total da minha tabela. Essa aqui é uma consulta SQL espacial, tá? Onde tá a distância da minha geometria das minhas estações do metrô. Aqui ele vai estar fazendo uma função de convertendo o meu texto que eu informei para ele, ele entendeu que é um texto é assim que eu vou fazer, nessa projeção que tem, porque ele já pegou, já foi no meu dado, banco de dados, já pegou já a informação da projeção que eu tenho, tá em UTM, tá? E ele já está pegando aqui o ST, o IVIN, está usando uma função para saber aqui da distância da minha geometria dos pontos que eu dei de 1.000 metros. E ele tem a resposta, dá 19, aí ele, beleza, agora eu sei a resposta. E ele vem e me responde. Existem 19 estações de metrô dentro do raio de 1 quilômetro das coordenadas associadas. Então, isso daqui eu estou acessando o meu banco de dados. Supondo que eu não sei nada sobre SQL, eu estou falando, claro que isso aqui é só um teste que eu estou mostrando aqui para vocês, mas é claro que na sua aplicação, quando a pessoa vai fazer a aplicação, um aplicativo, ou uma web page, ou fazer o que for, essa variável vai estar lá bonitinha lá quando a pessoa for lá fazer essa pergunta, então ela está acessando lá o seu banco de dados e está te dando essa resposta. Então, nesse sentido aqui, o que a gente está fazendo? A gente está usando o PostGIS, meu banco de dados Postgre, PostGIS já está lá. Eu tenho essa biblioteca do LangChain e ele está acessando lá e buscando as informações via ChatGPT. Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra coisinha a mais. Então, eu tenho a situação que eu tenho meu banco de dados. Agora vamos falar de análise de dados dentro do ChatGPT. Eu vou falar de uma forma muito rápida aqui, porque senão
A gente ia ficar falando aqui 2 horas aqui só sobre isso. Porque essa parte de análise de dados dentro do ChatGPT é a coisa assustadora. É um caminho sem volta, mas você tem que saber usar direitinho. Senão ele começa a delirar e você simplesmente vai ficar pegando um monte de lixo, porque a inteligência artificial vai querer, ele nunca vai saber que não sabe, ele vai começar a gerar um monte de coisa nada a ver, e vai passar para você. Então você tem que saber conversar com ele. Você tem que ser um bom prompter. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Mas basicamente é o seguinte: eu estou lá no meu chat GPT, eu criei um GPT específico para análise de dados espaciais e eu dei algumas características para ele, falando que eu sou analista de dados espaciais. Enfim, eu contei todo um blá 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 lá, dei um contexto, a tarefa, as tarefas que são feitas direitinho e o tom com que ele tem que responder. Então, eu peguei um arquivo GPKG, que é o GeoPackage, tá? Das estações lá de Nova York. Eu subi os dados e falei para ele o seguinte, ó, leia esses dados geoespaciais, que são pontos das estações de metrô de Nova York, está no formato GeoPackage e possui o sistema de referência 2009 muito. E ele me dá essa resposta seguinte, os dados representam 491 estações, estão aqui do lado esquerdo, o que que ele fez? Olha o capeta, ó. Ele simplesmente, ele pegou, ele tá usando, é porque tá pequenininho aqui, mas acredita em mim. Ele tá fazendo análise espacial usando Python, usando GeoPandas, está usando, né, tudo que ele tem disponível lá. Então, basicamente, ele usou essas linhas de código aqui em Python para conseguir extrair desse GeoPackage algumas informações. As informações da tabela, com tipo de dados, se tem dados nulos ou não, e ele simplesmente foi e pegou quatro, tipo, ele fez uma amostragem aqui com 4 registros desses dados, tá? E ele me deu essas informações. Ó, os dados carregados representam 491 estações do metrô no formato GeoPackage, nesse SRID, né, que é o TM Zona 18 lá, Norte América. Aqui estão algumas características principais dos conjuntos de dados. Ele fez isso tudo sozinho. Colunas principais, ele colocou as colunas principais aqui e deu algumas informações importantes de acordo com a cabeça dele, tá? É, Aí eu pergunto para ele, beleza. Aí agora eu vou fazer a pergunta. Quantas estações do metrô estão localizadas no raio de 1 quilômetro dessas coordenadas? Foi a mesma coisa que eu fiz quando eu perguntei ele lá no Zona Outro. Aí ele vem aqui. Aí ele usa um códigozinho, tá? Usando a biblioteca Shapely, tá bom? Ele importou os pontos, olha aqui, ele pegou aqui os pontos da sua coordenada, ele entendeu que tem os pontos das coordenadas. Ele usou uma funçãozinha aqui para fazer o buffer aqui a cada 1.000 metros, direitinho, pegou todas as informações. Então, ele gerou um código aqui em Python e conseguiu o resultado aqui de 19. Então, ele responde: existem 19 estações de metrô localizadas no raio de 1 quilômetro, coordenadas fornecidas. Se precisar de mais detalhes sobre essas estações e visualização no mapa, é só pedir. Aí eu falei o seguinte, beleza, então, ok, cria um mapa para visualizar esses dados. Aí ele criou, gerou um código em Folium, tá? Folium é a linguagem que você tem específica para você fazer webmapas, como vocês podem ver aqui. Só que não apareceu nada. Aí esse webmapa não apresenta os dados informados. Aí ele fez isso para mim. Aí esse webmapa não apresenta os dados informados, ele fez aqui o buffer direitinho a partir do ponto, e eu falei o seguinte, ó, ajuste esse mapa e apresente o buffer de 1 quilômetro, as estações no raio de 1 quilômetro desse buffer e o ponto de origem do buffer. Só saber conversar, né? O problema é a falta de comunicação. Tá aí. Pronto, eu consegui visualizar meu dado, meu ponto central que eu informei para ele. E aqui eu tenho as minhas estações do metrô. Enfim, eu acho que dando esse exemplo aqui, deu para ver how deep is the hole, né? Para onde que a gente está caminhando. E isso faz a gente refletir na seguinte característica. Nós temos o scripter, o coder e o prompter. Você sabe a diferença? Todo coder começou com scripter. O que que é o scripter? O scripter e por que que o Python ficou tão popular? O Python, ele é muito tranquilo de você trabalhar, porque você pode fazer um scriptzinho, o que que são? Linhas de comando, você manda ele rodar e ele vai rodar para você. Tem outras linguagens de programações orientadas a objetos e tudo que você não tem tão facilmente você conseguir botar linhazinhas de código e botar para rodar que vai funcionar. Você tem uma elaboração orientada a objeto, uma coisa mais aprimorada para você fazer. Então todo mundo começa como scripter. Eu comecei como scripter. Eu fui lá, procurei na internet, acho um código legal que eu vou utilizar ele, que tá direitinho lá com
com as linhas de comando, e eu faço adaptação, eu boto para rodar e funciona, eu sou feliz, tá? Então, eu tinha um código lá que eu criei um plugin lá no QGIS e tudo, para fazer algumas funcionalidades, e o código ficou gigante. Só que eu tinha chunks, né? Tinha pedaços de códigos que eles repetiam sempre, sempre, sempre. E aquilo foi entrando na minha cabeça, eu falei assim, pô, mas espera aí, e se eu pegar esses pacotes de dados e criar uma função para ele e botar com a variável? Eu fiz isso. Eu criei uma função só entrando com a variável, então meu código era desse tamanho, cadê o outro? Era gigantesco, ele ficou pequenininho, por quê? Porque a gente aprimorou mais. Então, essa é a grande diferença que a gente tem do scripter e do coder. O coder é o dev, é o cara que programa mais aprimorado, vamos dizer assim, tem um desenvolvimento assim, de código muito mais aprimorado. É o pessoal que programa mesmo. Eles são muito melhores. Eu programo um pouquinho, trabalho ali com orientação a objeto, alguma coisinha assim, mas o cara de scripter ele é muito mais barra pesada, né? Ou o cara de coder é muito. É o dev mesmo, ele sabe bastante. E agora nós temos o prompter. Quem que seria esse prompter hoje? O prompter é o cara que vai conseguir conversar com as inteligências artificiais generativas, nesse caso específico do tipo chatbot, porque inteligência artificial generativa você tem de imagem, como o Midjourney, você tem o DALL-E, que é da OpenAI, você tem os de vídeo, você tem os de áudio, vocês têm de um monte de coisa, né? Isso é generativo. E temos os de texto também, que são os chat GPTs, os chat GPTs da vida, tá? Então, o que vai ser o grande diferencial daqui para frente é quem que a gente, como que a gente vai conversar com esses chatbots para fazer as análises espaciais. Então, aqui é um panorama geral da quantidade. Quanto maior a bolota aí, maior a quantidade de pessoas que trabalham com essa parte de análise espacial utilizando as bibliotecas. Então, nós temos o Python, nós temos o R, temos plataformas e nosso SQLzinho aqui, que está bem aqui, ó, que ele trabalha junto com o pessoal de Data Warehouse, mas é a forma como você consegue fazer as análises, e você tem aqui o nosso PostgreSQL e o nosso PostGIS. Só que o R aqui, ó, o R está muito forte na academia, muito, muito forte na academia, nas universidades, tá? Ah, e o Python mais para mercado. E tem uma migração muito forte, o pessoal de R indo para Python, porque você sai da universidade normalmente, né, que você se forma lá direitinho, mas quando você chega no mercado, o pessoal está pedindo em Python, e quando você vai ver em Python, você tem 1 bilhão de bibliotecas que você está utilizando. Então, para a parte de análise espacial, é isso que nós temos. Nós temos plataformas específicas aqui, de algumas ferramentas, como QGIS, ou da Carta, ou qualquer outra aqui. Nós temos aqui as bibliotecas desenvolvidas em R, nós temos as bibliotecas desenvolvidas em Python, nós temos nosso SQL aqui com o nosso Data Warehouse, nosso PostgreSQL e PostGIS. Então, uma visão geral da parte de análise de dados espaciais que nós temos isso daqui. Então, qual que é o futuro envolvendo todas as tecnologias, tudo que a gente está conversando? Eu vejo, tá, que isso já está começando a aparecer. Eu preparei esses slides, fiz uma apresentação, acho que no meio do ano. Isso está se concretizando mesmo, tá? É o QGIS de começar a se integrar com os dados do tipo Parquet e com DuckDB. É o Postgre e o PostGIS está interagindo com o DuckDB, com o Parquet isso já está acontecendo, porque já não tem, essas coisas são muito rápidas, tá? As coisas estão acontecendo assim, pá, quando você vê, ai meu Deus. 10 dias atrás, 10 não, 2 semanas, 2 semanas atrás, foi lançada uma extensão para o Postgre PostGIS trabalhando com DuckDB, tá? Então, você hoje tem uma extensão espacial específica, mas você tem uma extensão do DuckDB que você instala dentro do Postgre PostGIS e, basicamente, o Postgre PostGIS ele é capaz de ler os dados no formato Parquet e utilizar toda a engine que você tem do DuckDB para você fazer a sua análise de dados. Mas é claro que se a gente for pensar assim, o Postgre PostGIS, ele, ou o Oracle, a Microsoft, ficou todo mundo lá dormindo no ponto, assim, só trabalhando com banco de dados transacional, de fazer banco, projeto, não sei o quê. Só que agora é, eles acordaram e falaram, caramba, peraí, que tem um filão muito grande aqui, que é a parte de análise de dados, está todo mundo correndo para essa parte de análise de dados, as pessoas simplesmente estão abandonando essas ferramentas de banco de dados para partir para as outras ferramentas para você fazer essa análise. Então, eu vislumbro que futuramente não é possível que o Postgre e PostGIS já existem algumas extensões específicas que você possibilita com que o seu dado, quando você vai criar a sua tabela, ela não seja transacional, essa sua tabela vai ser em formato de analítico, né, que ele vai ser no formato colunar.
mas é muito embaçado. Pelo menos para mim, eu especialista em geoprocessamento, eu não trabalho com Linux, tem algumas soluções essa daí que é específica para Linux, tá meio embaçado ainda, para mim, tá? Mas acho que é só questão de tempo que você vai ter essa disponibilização aí que o PostGIS vai correr atrás para fazer as coisas que têm que ser feitas. Então, o que nós temos? Nós temos os sistemas de informação geográfica, o geoprocessamento tradicional. Então, quando a coisa aperta e arrocha, para você trabalhar com grande volume de dados ou para você fazer as análises mais complexas, você vai para um PostgreSQL, que é um sistema de banco de dados espacial. Quando a coisa arrocha de novo, você vai para um data warehouse da vida, os analytics, tá? Databricks, Amazon Redshift, Google BigQuery, Snowflake, tá bom? Só que agora olha só o que está acontecendo. Isso daqui era o ponto final, era o ponto final do ônibus, mas esse ônibus do conhecimento ele não está batendo, ele está voltando para cá, para arquivo de sistema, ele está voltando para o DuckDB. Eita, que agora esse povo aqui deve estar desesperado, mas daqui a pouco eles vão chegar com um caminhão de dinheiro, vão entregar a pessoa do DuckDB, eles vão enterrar esse projeto, porque o que está acontecendo? Software livre, banco de dados analítico, tá? O DuckDB. E você consegue instalar no seu computador, você rodar as coisas que antes você tinha que ter uma solução como essa, você já está começando a ter soluções corporativas punk usando DuckDB. E ainda agora estamos numa fase que o Postgre passou por isso há anos atrás, há uns 20 anos atrás, eu lembro que a gente se discutia se o Postgre ele era capaz de suportar soluções institucionais, soluções corporativas de grande volume de dados e tudo. E hoje é ridículo a gente comentar esse tipo de coisa, mas antigamente era assim, o pessoal discutia até que em determinado momento eles falaram, realmente dá. E como deu, como está dando. Então, o DuckDB está passando por esse momento agora. Mas também tem muita coisa para amadurecer ainda, tá? Mas independente de que, independente de que nós vimos aqui, independente de ser Postgre, PostGIS, Databricks, Snowflake, DuckDB, o que for, o que importa é isso daqui, é o SQL espacial. O SQL é a linguagem, tá? Que SQL não é mais sinônimo de banco de dados. E o SQL está se tornando a interface universal para análise de dados, via que nós estamos vendo isso em vários data warehouse, analytics de análise de dados, aonde o SQL está deixando de ser sinônimo de banco de dados, como eu falei, para vir para análise, aonde na nossa pipeline de dados. Pipeline. O que é pipeline de dados, professor? Todo mundo fala de pipeline, pipeline. Pipeline é isso. A pipeline é o quê? É a perfuração, né? Você corta tudo, né? Você faz todo o processo. E é isso. Tem a ingestão dos dados, a preparação dos dados, a transformação dos dados, principalmente o enriquecimento dos dados. O que é o enriquecimento? Principalmente na parte de enriquecimento de dados espaciais. É de você ter os seus, seus objetos espacializados e você, com base em funções espaciais, em informações espaciais, você vai enriquecer ele. Você vai pegar essas feições e você vai inserir uma série de informações espaciais para ele. Então, é um enriquecimento de dados. E com isso, você vai fazer a sua análise dos dados. E essa análise aqui vai ser feita em cima daquilo que eu falei, das quatro análises, dos quatro tipos de análise de dados que você tem. Você vai visualizar os seus dados, você vai criar as suas aplicações. O interessante é que o SQL espacial está tendo suporte cada vez mais das ferramentas de analytics. Parece que é meio óbvio, mas, por exemplo, o PostGIS, ele está aí no mercado desde 2001, que ele foi criado, ele tem 200, isso em 2021, tá? Infelizmente a gente não tem informação mais recente disso daqui. É, mas em 2021, o PostGIS tinha 291 funcionalidades desenvolvidas, enquanto que os outros data warehouse que nós estamos vendo aqui, você vê que eles estavam começando, implementando cada vez esse banco de dados. Mas o que interessa é o seguinte, é que o PostGIS ele te dá uma base boa para você trabalhar com qualquer ferramenta que tenha SQL espacial, tá? Então, esse aqui já é meio caminho andado para você conseguir, por exemplo, um emprego, um trabalho, trabalhar com data warehouse desses aqui, porque, com certeza, todas essas funcionalidades em SQL espacial elas já foram desenvolvidas porque eles pegaram aqui do PostGIS. O SQL espacial ele utiliza os mesmos elementos e estrutura de um SQL tradicional, só que diferente do tradicional, o espacial oferece uma série de funcionalidades únicas que suportam a coleta e análise de dados geoespaciais mais rápidas.
e a capacidade aprimorada de trabalhar com dados em grande escala e em bancos de dados habilitados para SQL. Então, estamos falando do PostgreSQL com PostGIS, Microsoft SQL Server, o MySQL, Oracle Spatial e os armazéns de dados, ou os Data Warehouse, que conhecemos como Google BigQuery, Snowflake, Databricks, Amazon Redshift e bancos de dados analíticos como o DuckDB. Embora possa haver uma certa curva de aprendizado quando se trata de aprender escala espacial e uma curva ainda mais acentuada se você ainda não estudou escala tradicional, o retorno sobre o investimento, sem dúvida, compensa o seu esforço. E o que os cientistas de dados espaciais precisam hoje é de escalabilidade e interoperabilidade sem custos indiretos desnecessários. Então, a escala espacial está evoluindo além de uma simples linguagem de consulta, tornando-se um componente essencial e interoperável em sistemas de geoprocessamentos modernos e estruturas geoespaciais. E essa tendência destaca a evolução da escala espacial além de uma mera linguagem de consulta, transformando-se em um componente-chave para soluções modernas de geoprocessamento e análise geoespacial. O mercado está confuso. Na hora que você entra lá no LinkedIn, depois dá uma olhada lá, dá uma olhada nas propostas que tem de trabalho para cientista de dados, analista de dados, engenheiro de dados, arquiteto de dados e administrador de dados. Cada uma dessas funções aqui, elas são diferentes, mas quando você vai lá ver um cara pedindo, eu gosto, vaga para cientista de dados, e você vai ver o que que o cara tem que fazer para aquela vaga, não é um cientista de dados, é um administrador de dados, é um arquiteto de dados, é o cara que vai organizar os dados primeiro, né? É isso que está acontecendo. Então, todo mundo, data science, o cara é cientista de dados, olha só o cara, não sei o que, mas a empresa está na modinha, todo mundo fala de ciência de dados, data science, tudo tá na moda, aí o cara coloca lá, e quando você vai ver a descrição do trabalho do cara, não tem nada a ver. O cara simplesmente está organizando seus dados. Então, você pega aqui, esse aqui esse relatório aí da Carto, que ele conversou com as empresas, o pessoal que trabalha nas empresas com análise de dados e tudo, e eles vieram com uma constatação que a gente já sabe. Qual que é? Que nós gastamos 20% do nosso tempo analisando os nossos dados e nós passamos 80% dos dados descobrindo os dados, avaliando, e o ETL é transformando nossos dados, é de ETL, Extract, Transform, Load. Então, é de você estar transformando, extraindo, transformando e carregando os seus dados. Então, é isso. A gente passa 80% do nosso tempo, todo mundo, todos nós, organizando nossos dados e, por fim, a gente passa 20% do nosso tempo analisando os nossos dados. Ou seja, tem mercado pra caramba aí para você conseguir fazer essa organização desses dados. Seja em banco de dados espacial, seja você fazendo as suas análises lá dentro do chat GPT, interessa que antes de você colocar seus dados lá para você conseguir fazer a sua análise, você tem que fazer, no mínimo, uma consistência dos seus dados. E dentro dessa linha de que o mercado está confuso, olha essa. Big Data is dead. O Jordan Tigani, ele é do Mother Geese, Mother Duck, acho que é Mother DuckDB, é Mother Duck, eu acho. E ele foi muito interessante que ele falando que ele tem uma crítica, ele teve esse artigo aí que foi muito discutido aí, foi meio polêmico. Ele fala que que o Big Data está morto, e eu concordo com ele. Mas como assim que o Big Data? Porque chegou os quatro, não sei se ele fala aqui, mas ele falou um termo que foi engraçado, que foram os quatro cavaleiros do apocalipse do Big Data, que ele fala, né? Que é o seguinte, é que os dados iam inundar, que é todo mundo ia chegar a esse tsunami de dados, e as empresas, as pessoas, elas iam se afogar dentro dos dados e elas não iam conseguir processar, e a empresa ia empacar e todo mundo ia morrer, inundado e sufocado aí, né? Afogado num volume de dados absurdo. Ele fala que não é bem assim, que não foi isso que aconteceu, e muito que ele falou que é por causa do grande desenvolvimento que você teve de hardware, principalmente com as GPUs, tá? E a GPU deu um ganho absurdo. Vocês estão acompanhando aí que a NVIDIA aí, para quem conhece quem é jogador de jogo de computador, como é que fala? Enfim, quem é jogador de jogo de computador, que joga hardcore player, né, que eles chamam, né? Jogadores de videogame de computador, eles já conhecem a NVIDIA, que é você tem a sua placa de GPU para você fazer processamento
sua placa gráfica, para você conseguir jogar seus jogos muito pesados. E ela é uma das empresas mais valiosas do mundo porque eles estão usando a GPU, tá ajudando aí no processamento, não está só servindo só para fazer processamento de gráfico, né? Ela está ajudando aí nos processamentos diversos. E tanto que está faltando placa de GPU no mundo, porque elas estão sendo grande utilizadas aí justamente para as grandes empresas de inteligência artificial para conseguir processar esse grande volume de dados que tem, das requisições que vocês têm da inteligência artificial generativas e outras coisas mais. Mas ele falou do hardware, então, por meio do desenvolvimento de GPUs, vamos dizer assim, por meio do software, tá? E você está desenvolvendo softwares com formatos de dados, que trabalham com formatos de dados otimizados para fazer análise de dados, que é o caso do DuckDB, por exemplo, o formato de dados do Parquet, do GeoParquet. Então, está ficando mais fácil de você fazer essa análise de dados. Então, você está conseguindo otimizar isso. E ele fala que é interessante, eu concordo com ele, que 99% das pessoas não vão usar Big Data nunca. É uma empresa de consultoria que faz um relatório ambiental, entendeu? São empresas que são, na hora de trabalhar, elas trabalham muito localmente, numa área, numa região. Ela não é tipo um órgão federal nacional, que você precisa dos dados do Brasil inteiro, com alta resolução, alguma coisa nesse sentido. E quando isso acontece, olhe lá que não é isso. Então, ele discute muito essa coisa do Big Data. Então, a gente fica muito assustado quando a gente quer se capacitar. A gente vem falando que o Big Data está vindo aí, que o Big Data vai comer todo mundo. E não é bem assim que, não é isso que vai acabar acontecendo, porque as ferramentas elas estão aí, estão, por incrível que pareça, elas estão conseguindo dar conta. Tanto seja parte hardware, software, quanto de dados, elas estão se coçando para conseguir fazer isso. Então, mas, obviamente, que esse é um discurso muito, muito engraçado, que é um discurso muito forte dos grandes players de mercado, das grandes empresas que trabalham com essas ferramentas na nuvem. E a gente não pode confundir. Você tem o cloud storage e o cloud computing. O cloud storage, que o seu dado está armazenado lá na nuvem, e você tem o processamento do seu dado lá na nuvem também. São duas coisas diferentes. E você pode usar as duas, pode usar simplesmente uma só. E é caro para caramba. E isso não está sendo acessível para as pessoas normais, não está sendo acessível para as pequenas, não está sendo acessível para as médias empresas, só para as grandes empresas. Mas é claro que eles têm todo o discurso deles, que isso é interessante. Então a gente está no mundo inteiro, todo mundo falando de Big Data, de estar usando as grandes ferramentas aí dos data warehouses. E aí? Será que na sua empresa você realmente precisa de um data warehouse? Precisa mesmo? Pagar aquela fortuna, né? Tipo, aí realmente é aquela expressão que fala que é matar uma mosca com um canhão, tá? Então, agora, recentemente em São Francisco, em setembro, se eu não me engano, eles fizeram uma conferência chamada Small Data. E lá foi colocado o Small Data Manifesto, que é muito interessante, mas nessa linha, que é dessa mesma galera que participou que fez o artigo do Big Data is Dead. Então, isso vale a pena muito nós discutirmos, né? A gente entender e ver o que está acontecendo. Mas, independente disso, do que a gente está falando aqui, na forma elegante você conseguir fazer análise dos seus dados, é que a gente deve investir em SQL espacial. Eu investi. Eu comecei a investir em SQL espacial lá em 2008, quando eu fui começar a fazer meu doutorado. E a gente trabalhava com sistema de informação geográfica, a gente não conseguia processar o grande volume de dados que tinha, que ele empacou lá trabalhando com Arquimec da vez, com soluções proprietárias, e falava que um tal de PostgreSQL, que é um banco, sistema de banco de dados, apesar de ser transacional, mas naquela época a gente nem discutia sobre isso, mas falava que poderia dar conta de processar isso daí, mas para fazer isso você tinha que aprender uma linguagem que era SQL espacial, e eu mergulhei durante 4 anos fazendo meu doutorado, trabalhando com a escala espacial. Lembrando que a minha formação, eu tenho uma formação de um especialista em geoprocessamento clássico, né? E teve que aprender essa parte aí de TI, vamos dizer assim, de SQL do zero para conseguir fazer esse investimento. Então, isso me favoreceu em diversas maneiras. Eu consegui produtividade, fazer trabalhos que antes simplesmente nem de produtividade, era de você conseguir fazer o trabalho. Então, por isso, e é uma linguagem de alto nível, é muito bom trabalhar com ela. Então, eu falo para vocês, do meu exemplo, que eu tenho que investir em SQL espacial e investir em ensino continuado, tá? Então, durante o meu doutorado que eu falei, eu fiz ele trabalhando com SQL espacial, peguei todo esse conhecimento que eu tinha
adquirida em 2008 para 2012. Eu trabalhei com ela, foi pesado, né? Aprender do zero e tudo, mas foi interessante que eu consegui ver os meandros e ver um caminho, que é um caminho mais fácil para uma pessoa que é especialista em geoprocessamento, para estar aplicando essa parte de dados espaciais. Então, durante 4 anos aí eu desenvolvi essas funcionalidades e eu achei interessante e, infelizmente, nós continuamos trabalhando e a gente tinha uma falta de pessoas com conhecimento do sistema de banco espacial no mercado. Você tinha pessoal que trabalhava com banco de dados, mas com banco de dados espacial você não tinha, e você tinha falta de pessoas para fazer isso. Então, desde 2015, eu criei o curso de Sistema de Banco de Dados na Universidade de Brasília, no Instituto de Geociências lá da universidade, na pós-graduação. Eu venho dando essa aula todos os semestres. Desde lá para cá, a gente sempre atualizando, como eu falei para vocês. Falei coisas para vocês que aconteceu há 10 dias, aconteceu há 2 semanas, e a tecnologia está aí e a gente tem que estar atualizando o tempo todo. Então, passa-se, sei lá, 1, 2, 3 anos, o curso pode estar completamente desatualizado, por causa como que isso está sendo rápido, especialmente agora no final do ano, está cabuloso. As coisas estão indo muito rápido. E aí eu desenvolvi essa pós-graduação, pegando tudo isso que eu aprendi no doutorado, atualizando com essas informações, que isso é bom para o meu trabalho também, e eu coloquei disponibilizei esse curso, tá? Então, e também eu comecei a disponibilizar ele para servidores federais. Lá eu trabalho na Agência Nacional de Águas, comecei a disponibilizar para o pessoal também. Então, são esses dois locais onde as pessoas têm a capacidade de você ter acesso a um curso de sistema de banco de dados espacial. E desde o ano passado, 2023 até hoje, eu comecei a disponibilizar esse mesmo material, só que de uma forma diferente, porque na pós-graduação e no curso, né, eu dava para os servidores, dava para os alunos da pós-graduação, mas em aulas normais, aulas regulares. Eu peguei essas aulas, eu gravei essas aulas e disponibilizei de forma assíncrona, mas ela teve um resultado interessante, mas muito aquém do que umas aulas presenciais, isso seria suficiente para fazer. E é por causa disso que agora eu estou disponibilizando pela primeira vez o primeiro curso de Sistema de Banco de Dados Espaciais ao vivo, da mesma forma como ele é dado na UNB, da mesma forma que ele foi dado para servidores, e agora estou disponibilizando isso para qualquer pessoa, para qualquer cidadão comum, com 70% de desconto. O curso custa R$ 2.500, esse assíncrono, e agora a gente está utilizando com 70% de desconto. Por quê? Porque um é Black Friday. Black Friday. A hora é agora, né? O pessoal está se organizando e está chegando o final do ano, a pessoa pode estar se organizando para se preparar para o ano que vem, com aquelas metas de final de ano. A meta do final de ano não vai começar em 1º de janeiro, a meta de final de ano já começa agora, né? A gente já começa já a se preparar para o ano que vem. Eu já estou já com um monte de meta já para fazer para o ano que vem, mas é importante porque você não pode simplesmente chegar no dia depois da cachaçada do ano novo, vou mudar minha vida agora, o que que eu vou fazer agora? E é isso que eu estou disponibilizando esse curso ao vivo. Então, são 20 encontros. Eu vou falar aqui mais especificamente aqui do curso, tá? Vocês podem acessar aqui usando o QR Code, que vocês vão acessar do curso, mas eu vou disponibilizar ele lá no grupo agora. Tan, 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 tan. Vai ficar mais fácil, eu vou botar o link lá. O carrinho está aberto. Então, um segundinho. Eu vou colocar lá no grupo o link. É esse mesmo? O link aqui tá direitinho. Lá vai. Foi. Nasceu. O carrinho tá aberto. O link para o curso está lá. E aí vocês vão ter acesso aqui se vocês quiserem acessar. Tá? Então é isso. O curso ele custa R$ 2.500. Nós estamos com desconto de 70% de desconto. Por quê? Porque a gente precisa de gente, formar gente. A situação econômica está difícil para todo mundo. As coisas estão ficando cada vez mais caras. Tá difícil para todo mundo. O poder de compra da gente diminuiu pela metade nos últimos 10 anos. E eu preciso de gente formada, essa é a verdade. Então, isso aqui vai ser um curso que vai ser dado, que vai começar agora, em dezembro. Já começa agora, não vai esperar o ano que vem, não. Ele vai até maio do ano que vem. Todas as quartas-feiras, às 7h, tá?
Tá difícil para todo mundo, a gente pode, né? A vista ela é de 749, pode fazer em até 12 vezes. É, mas a gente precisa de gente formada. Eu preciso de gente de sistema de banco de dados espacial, porque acontece o seguinte, eu tenho meus alunos. E claro que tem alunos e alunos. Então, direto, ex-alunos e amigos e colegas de outras áreas, eles sabem que eu dou aula de sistema de banco de dados espacial, então eles precisam de indicações de pessoas para trabalhar nessa área. E hoje eu não tenho mais quem indicar, porque todo mundo que é bom, que se sobressaiu no curso, eles já estão bem empregados. E, e eu preciso formar gente. Eu preciso formar gente justamente para fazer essas indicações, para a gente conseguir tocar até os próprios projetos que eu estou envolvido, que a gente precisa de gente para conseguir formar e a gente tem uma escassez inacreditável de especialistas que trabalham com o sistema de banco de dados espacial, especificamente com essa parte de SQL. E não é só SQL, como eu falei para vocês aqui, a gente não falou sobre SQL, a gente falou sobre um monte de coisa aqui, é sobre de análise de dados espacial, mas olha só, eu tenho preferência por trabalhar com SQL, ele resolve a minha vida e o caminho que está indo é por aí. Ah, professor, que linguagem que eu aprendo? Se é Python, se é SQL, para onde que eu vou? Os dois, Python e SQL. Primeiro SQL, depois Python. A tecnologia que nós utilizamos é PostgreSQL, PostGIS, visualização dos dados no QGIS. O formato é híbrido com aulas à distância, ao vivo e aulas gravadas. Então, a gente tem o intervalo de uma aula para outra, que é o mesmo formato que a gente utiliza o dado lá na pós-graduação. É o mesmo formato. Então, você tem uma hora, uma semana. Ah, mas não podia fazer um curso condensado de 40 horas? Não, porque não dá tempo de estudar, não dá tempo de absorver o conhecimento. Ah, mas por que que você está dando esse curso agora online? Porque sim, eu vou dar esse curso uma vez. Vai ser uma vez por ano, eu vou disponibilizar esse curso. E acabou, e é isso. Investir nessas aulas à vista, né? Nessas aulas ao vivo, tá? Porque o retorno é muito maior, é muito mais efetivo. A pessoa se programa, ah, mas são se comer todo mundo, né? Desesperado, não tem tempo para nada, tipo assim, não tem paciência, né? A gente está todo mundo acostumado a estar fazendo assim com o celular para cima e para baixo, que não tem tempo, né? 15 segundos, um minuto e meio para ver. Mas esse é um formato que ele é o formato, ele é híbrido e ele é durante 5 meses, uma vez por semana, dá tempo de você fazer os exercícios, de vocês ver as aulas gravadas, fazer os exercícios, trazer as dúvidas para a aula, a gente discutir, e trazer novos conteúdos para essas aulas, que serão dadas uma vez por semana, tá? Você vai ter acesso a todo esse material durante um ano. Eu falo aqui que são 2 anos e 20 semanas. Como assim? O pessoal vai estudar 2 anos? Não, é que é o seguinte, nessas 20 semanas, o feedback que vocês vão ter do conhecimento que vocês têm, vão acabar tendo, vocês vão chegar lá vocês vão chegar lá no mercado de trabalho, você fatalmente vai para uma entrevista, alguma coisa, você simplesmente vai chegar e falar o seguinte, ó, eu tenho 2 anos de experiência. Ah, mas como assim você trabalhou 2 anos? Não, eu fiz um curso, o professor mesmo chegou, o professor Amorim, falou a intensidade do que o curso tem. Você pode, o cara duvidar, você mostra elementos, você mostra tudo, você conversa com ele, você fala três, meia dúzia, 30 segundos de conversa sobre banco de dados, o cara já vai entender que você já entende. Então é isso, são 2 anos e 20 semanas e você vai dominar a parte de SQL espacial. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca aí no chat e daqui a pouco eu vou responder, tá bom? É, Então são 20 aulas semanais, de 11 de dezembro até dia 28 de maio. Vamos parar no carnaval, vamos parar no final do ano. Quartas-feiras, 19h30. Aulas EAD ao vivo, mais aulas gravadas. Tira dúvidas ao vivo, exercícios práticos, mentoria individual do trabalho de final de curso. Nós temos trabalhos práticos. São 5 trabalhos práticos que você vai fazer, do começo, meio e fim, modelagem conceitual, esquema lógico, implementação física. E no final, você vai pegar 2 planos de informação geográfica, você vai fazer esse mesmo trabalho de modelagem conceitual, esquema lógico e implementação física, tá? É, E eu vou te dar uma mentoria, vou te dar um feedback desse trabalho que você fez e como que você poderia melhorar. E ele pode acabar sendo, olha aí que bacana, você pode fazer uma apresentação desse trabalho e ele pode ser um portfólio para você aprender. Quando você for fazer a entrevista, você fala assim, ó, fiz um trabalho aqui, fiz um curso assim com sistema de banco de dados espacial com o professor Amorim, trabalho final, a gente tinha que fazer um trabalho especial e está aqui o processo que eu fiz aqui, começo, meio e fim, peguei dois dados, peguei um dado espacial inserido dentro do banco de dados, fiz a consistência, fiz a modelagem conceitual, esquema lógico, implementação física e o resultado final. É esse daqui, portfólio, prontinho, na tua mão, e eu faço essa mentoria para cada um.
E agora uma oferta especial para vocês. Até hoje, até as 23h59, se alguém fechar hoje, até as 23h59, quem fechar hoje até as 23h59, vai ganhar uma mentoria individual de carreira profissional. Durante uma hora a gente vai conversar e eu vou dar dicas de como fazer a criação de currículo competitivo. Posso dar algumas dicas, fazer simulação de entrevistas, né? E posso ajudar na trilha de estudo. Pô, o que eu vou fazer, professor? Porque eu já, porque, assim, eu faço isso o tempo todo, tá? Pessoas me procuram. Ah, que você acha que é melhor fazer uma especialização? É melhor fazer um mestrado? É melhor fazer um doutorado? É melhor eu fazer só um curso específico? É melhor fazer um curso de Python? É melhor fazer um curso e aprofundar SQL? Eu vou fazer seu curso? O que que eu faço? E aí a gente conversa e eu dou uma dicasinha para vocês. Lembrando que eu tenho uma ampla experiência, assim, nesses últimos 20 anos de estar do outro lado do balcão, seja fazendo entrevistas, né? Seja participando de bancas de concurso público, seja eu submetendo para fazer uma pós-graduação no exterior, fazendo, e lá eu tive que preparar um currículo para mandar lá para fazer competitivo lá com os gringos, e eu, né, eu tive que aprender na raça como, até as dicas de como fazer um currículo, de como fazer uma carta de apresentação, como preparar um projeto para fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer alguma coisa nesse sentido, como preparar, como utilizar o chat GPT, criando o GPT específico, criando toda a sua persona, os seus agentes, tudo direitinho, para te ajudar a criar aquela sua carta de recomendação. É simplesmente chegar no chat GPT, GPT, gere uma carta aí, não sei o quê. Aí depois que você gera, você pega essa carta, você manda para lá, o cara tem um detector de inteligência artificial e você vai ser barrado. Então, vou te mostrar até como é que você faz para conversar com o ChatGPT para ele fazer, escrever, que não seja o ChatGPT. Lembrando que o ChatGPT ele ajuda a gente a fazer essas coisas, né? Ele não vai fazer tudo sozinho, simplesmente do nada, vai fazer, criar do nada. Não, isso aí tem que ter influência por cima do que você está fazendo, né? Então, é isso que eu vou estar oferecendo para vocês. Aqui está o link. Eu vou ver agora as perguntas de vocês aqui no chat. Agora, como é que eu faço para ver o chat? Ai, ai. Tá aqui, chat. Vamos lá. AD News. Professor, tem algum link para olharmos o conteúdo programático? Sim, AD News. Deixa eu ver aqui para você aqui. Um segundinho, tá? Vou botar aqui. Vou colocar aqui no chat e vou pegar aqui o conteúdo. Você vai ver aqui. Peraí, um segundinho, vamos desgrudar aí. Uhum. Uhum. Peraí, vou pegar o link aqui que eu vou te mandar da nossa página. A gente tem uma página de uma landing page. Ah, não, foi mal, desculpa. Ah, tem a landing page, é isso mesmo. A landing page tá aqui. Eu vou colocar no chat. Você. Denilson, eu tô mandando aqui, ó. Eu botei um link aqui, que é o link para a nossa página. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui é a nossa página, nossa landing page. Eu mandei o link aqui. Isso. Aqui eu transformo sua carreira. Eu não sei se você está no grupo. Se não tiver, entre no grupo aqui, acessar o grupo VIP aqui no WhatsApp, tá? Destaque do curso e sobre o conteúdo. Aí tem esse videozinho aqui de 21 minutos entrando aqui dentro dele. E aqui eu tenho todos os módulos para cada uma dessas informações. E lembrando que o curso que a gente tinha anteriormente não tinha esses dois últimos módulos aqui, ó, que é o módulo 13 e o módulo 14, que é referência à inteligência artificial e ao sistema de banco de dados analítico. Beleza. Se você tiver mais alguma pergunta, fica à vontade, pode tirar o mute e pode fazer a pergunta. Você, o João Paulo, tem alguma pergunta também? Se quiser, só perguntar aqui e eu respondo. É isso, sem perguntas? Então tá bom. Então, pessoal, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham
adquirido algum conhecimento específico nessa parte de análise de dados espacial, né? Eu fiz um panorama geral aí de como que a gente está caminhando aí em relação a tecnologias e tudo, tá? Eu sou uma pessoa super acessível, vocês podem estar entrando em contato comigo durante o curso e tudo, então, mas o que importa é que vocês têm que, sei lá, de correr atrás e tentar, né, ajudar no trabalho de vocês, a novas perspectivas de carreira, né? E a gente começa assim, a gente começa lá no nosso trabalho, né, para a gente conseguir um destaque maior, você consegue fazer os testes, começa a fazer as provas de conceito, apresenta para o seu chefe gosta, enfim. Cai na graça e ainda ganha um aumento de lambuja. Se vocês não estão no grupo, recomendo fortemente que vocês entrem no grupo lá do chat, que a gente vai estar colocando lá mais e horas informações. Lembrando que o nosso carrinho ele vai se fechar no Black Friday mesmo, conhecida como sexta-feira do último mês agora, né? Última sexta-feira de novembro. Mas essa condição especial da mentoria é só até a meia-noite de hoje, tá bom? Então é isso. Vou parar de compartilhar aqui e eu só tenho só a agradecer a presença de vocês. Qualquer pergunta, estamos no chat. Um grande abraço. Tchau, tchau.